lugar, é fundamental que o advogado saiba da importância que o legislador conferiu a ele para que ele possa atuar no maior e mais importante poder do Estado, que é a justiça. Não existe civilização avançada com um judiciário, com uma justiça fraca. E o advogado, como parte fundamental desta construção de cidadania que é a justiça, ele tem que entender que ele deve exigir o respeito e se dar ao respeito. Se dar ao respeito é uma postura que transcende aquilo que ele exige, é uma questão ética também, mas acima de tudo ele deve fazer valer as suas prerrogativas profissionais como uma questão imperativa legal e como uma questão de construção da justiça. O advogado nunca pode baixar a cabeça e nunca pode recuar ou transigir com uma violação da prerrogativa profissional dele. Por quê? Porque isso significa, ao fim e ao cabo, não só uma destruição daquele processo, porque geralmente por trás de uma violação de uma prerrogativa profissional tem uma violação de regra processual e de direito material, ou seja, prejuízo para o processo. O advogado que não fala, não exerce o poder da palavra, que junto com o da escrita são fundamentais para a profissão, aceita que um juiz casse sua palavra, ele no processo com certeza vai ter um prejuízo. E essa mania, e às vezes até ambiente cultural que o advogado fica inserido, de achar que ele agradando ele vai conseguir um resultado favorável, ele só faz com que aquela causa tenha um destino certo, que é a derrota. Então, ele precisa respeitar as suas prerrogativas para que a causa seja ganha, para que ele se sinta mais advogado e para que a sociedade fique protegida, porque a cidadania só é construída com uma defesa eficaz. Defesa forte significa sociedade forte. Defesa fraca, sociedade fraca. E defesa inexistente, processo nulo, sociedade inexistente. Outra preocupação que a classe tem, e aliás essa regra de esse destemor do advogado, não ter medo de desagradar nenhuma autoridade, é mandamento legal também. Ou seja, a legislação obriga que o advogado tenha essa condição. Não precisa ser extrovertido, mas ele precisa ser corajoso nesse aspecto. A lei determina. Só que existe uma máxima errada, também contraproducente, que o advogado, e isso acontece muito no interior, mas acontece em São Paulo também, porque no interior às vezes só tem um juiz na cidade. E aquele advogado teme, em desagradando, enfrentando e até mesmo fazendo valer suas prerrogativas, que aquele magistrado se volte contra ele naquele processo, em outros tantos que ele venha a ter naquele juízo. Ora, primeiro que geralmente o juiz não ofende um só advogado, ele ofende a todos, ou a grande maioria. Só que se ele ofender um advogado, é importante que a classe esteja unida, e para isso também é importante a liderança local, que é eleita para isso, o presidente e a diretoria da subseção, tenha consciência de que esse momento que aquele advogado solitário esteja sendo violado, é importante que haja uma união de toda a classe, por menores que sejam as quantidades de advogados daquela cidade. Porque se é fato que existe um só juiz, é fato também que se a advocacia se unir, vai inviabilizar a atividade jurisdicional daquele magistrado. Ou seja, se todos os advogados ficarem contra aquele juiz, ele não vai ter condição de continuar naquela função. Um exemplo disso aconteceu numa cidade do interior em que existiam 70 advogados. 60 assinaram contra o magistrado, o que inviabilizou a continuidade daquele juiz arbitrário naquela cidade. Esse é um bom exemplo de como a advocacia unida consegue valer suas prerrogativas.